E aí, a chegada do Serafim Corrêa, que foi alguma coisa que realmente impactou bastante, e eu penso que, de um efeito geral para o governo, há um dado muito positivo, um impacto político positivo na imagem do governo, a entrada de um nome como o do Serafim Corrêa. O próprio governador Wilson Lima fez essa tradução ao anunciar o nome do Serafim para a SEDECT. Ele disse que qual era o governador que não queria ter um nome como o do Serafim, parte do governo, fazendo parte do seu governo, diante do currículo dele e da experiência, um ex-prefeito da cidade. Para além disso, o Serafim carrega, em que pese altos e baixos na carreira política dele, altos e baixos que a gente fala naturais de não reeleição, né? Quando ele foi prefeito, não conseguiu se reeleger. Mas ele carrega uma impressão de coerência, de honestidade, impressões de capacidade técnica, de competência. Então, toda essa bandeja de imagem é o que ele empresta agora também para o governo do Estado quando é nomeado e vai assumir uma importante secretaria, uma secretaria, como a gente tratou ontem, estratégica, né, que trata de planejamento e vai acabar tendo inserção também nos vários campos que o governo do Estado tem deficiência, né, que o governador Wilson Lima tem deficiência na sua assessoria, né, no seu assessoramento técnico de secretarias. Além de ser um trunfo político muito grande pela experiência do Serafim e no partido que ele está posicionado. Qual é o partido do Serafim Corrêa? O PSB. O PSB, que é o partido do vice-presidente do país. O PSB que tem um partido importante, é um aliado importante do governo Lula, do governo federal, nesse campo progressista. Então, esse é um dado importante de impacto. Qual é a repercussão para o Serafim Corrêa, para o PSB e para a esquerda? Isso que a gente precisa de um pouquinho de tempo para entender e para falar um pouco. A gente tem algumas questões a esse respeito. Algumas pessoas colocam que o Serafim não tem grandes ganhos. O Serafim, em função da carga que ele vai carregar, dos problemas que ele vai enfrentar dentro de uma gestão que é diferente do que a gente geralmente vê o campo de atuação do Serafim. Porém, há expectativas, por exemplo, que o próprio Serafim já deu declarações em alguns momentos ele não tem grandes planos na disputa eleitoral. Talvez seja esse aí, se houver algum impacto negativo de perda na imagem, não prejudique os objetivos futuros do Serafim Corrêa. Esse talvez seja um espaço de avaliação ao aceitar um convite como esse do governo Wilson Lima. Outro campo é que há, dentro do campo do PSB, dois nomes que são tratados como principais, são os nomes que a gente mais vê consolidados nas disputas eleitorais, né? O vereador Marcelo Serafim, filho de Serafim Corrêa, que é dirigente do PSB estadual. Então, você vê que ele vai ele vai entrar numa disputa de reeleição para vereador. E claro que a imagem do pai impacta bastante na imagem da composição do PSB e, portanto, do filho também. Isso tem um dado. Na eleição passada, o Serafim teve mais votos, o Serafim Corrêa teve mais votos que o Marcelo. E tem um dado aí que o Marcelo tinha um apoio declarado, não sei se isso acabou acontecendo de fato, mas um apoio declarado da máquina da prefeitura, do prefeito Davi Almeida. E parece que não aconteceu, porque depois Marcelo Serafim e outros vereadores acabaram rompendo com o Davi Almeida, justamente por entenderem uma má avaliação do eleitorado, né, e dessas composições todas na disputa eleitoral do ano passado. Então, tem, de imediato, esse tipo de repercussão, mas também teve muita coisa na esquerda. Não sei se chegou no Ricardo também essas confusões aí da esquerda da nomeação do Serafim Corrêa. Rose, chamou bastante minha atenção na coletiva quando o governador foi questionado sobre também o papel político, né, do Serafim Corrêa. O Serafim já disse, como você bem citou aí, que ele não tem planos de disputar prefeitura, governo, enfim, já está nessa fase da vida, né? Já contribuiu politicamente muito para a capital amazonense e para o Amazonas. Mas chamou a atenção de que ele não fechou, né? O governador não chegou a fechar o diálogo sobre isso. A gente não pode descartar que o Serafim é presidente de honra do PSB, tem também uma grande articulação nacional, né? Miguel Arraes, o viaduto leva o nome do Miguel Arraes, né? Governador de Pernambuco. Então tem várias questões aí que ele pode ajudar no trânsito nacional e também na Assembleia, né?
Perfeito, eu acho que é isso que é o principal que a gente tem que olhar nessa movimentação, porque houve na esquerda tanto pessoas que gostaram bastante de ver o Serafim Corrêa, assim como pessoas do governo. Eu vi a postagem do secretário Marcelo Campelo, que dentro do governo Wilson Lima já teve muitos altos e baixos, inclusive no campo pessoal, né, em função das investigações, aquela coisa toda que ele viveu, e penso que isso ainda tem um peso muito grande para ele. Ele põe ali um depoimento enorme, muito, muito feliz de ver o Serafim Corrêa, um nome como Serafim Corrêa, como parte de um mesmo grupo que ele já está há muito tempo. Ele enfrenta e coloca várias vezes, acho que no campo mais próximo dele, que há um empenho para ele acredita que há uma função ali que ele deve exercer e que exerceu também durante a pandemia, em que pese os desastres pessoais para ele e os desastres da gestão também para o Estado e para a população do Estado. Mas você vê que é quase um impacto na autoestima também, né, dessa função de secretário, a entrada do Serafim Corrêa nesse campo. Agora, claro que ele é estratégico, a entrada do Serafim é estratégica, e eu penso que ela deve ser vista também como um desenho, Ricardo, como uma espécie de tentativa de drible, como se fosse um jogo de futebol mesmo. A bola está rolando, e o governador Wilson Lima tem tido dificuldades nesse diálogo, nessa busca de adesão e de proximidade com o governo federal. Ele depende muito de duas figuras poderosíssimas e que tem no seu histórico sempre composições que vão ser feitas a partir dos seus interesses próprios, interesses que os favoreçam, que é o Eduardo Braga e o senador Omar Aziz, duas figuras poderosíssimas. Marcou para eles vão ali e vão fazer o gol mesmo, para eles próprios, né? O que acontece é que nesse momento o Wilson Lima tenta se aproximar da esquerda do governo federal num drible desses dois, passando por esses dois, e não deixa de ser nesse momento, a entrada do Serafim, portanto, dessa figura importante do PSB no governo do Estado, esse momento do jogo, essa tentativa de drible, como é também a presença e o espaço que tem o presidente estadual do PT, Sinésio Campos, no governo do Estado. Então, eu penso que o jogo está sendo jogado dessa maneira. Tanto o diálogo que o governador Wilson Lima, a gente percebe, buscou, porque houve uma baixa de armas desse grupo do Eduardo Braga contra ele, a gente percebeu naquele movimento lá no TRE, a gente viu uma proximidade, uma volta, né, depois de um momento meio tumultuado com o Omar Aziz, naquelas visitas em Brasília e tudo mais, e agora um outro tipo de jogo, porque são várias peças, na tentativa de se aproximar da esquerda, mas passando por esses obstáculos, sem esse interlocutor, que na verdade é um interlocutor que também pode ser um veto nesse diálogo, né? Pode funcionar como um veto nesse diálogo. O Serafim é importante também para o Serafim Corrêa. Veja, o PSB hoje é um partido grande, importantíssimo, nacional. Claro que o Serafim tem um grande respeito, mas ele não tem mandato. O outro mandato que tem é de um vereador, que também pode correr o risco de não se reeleger, que é o do filho dele. Então, o partido fica fragilizado no comando dele, ainda que a gente deva destacar todo o respeito que o PSB tem pelo Serafim e os próprios políticos têm pelo Serafim. Mas o apoio de um governador como o Wilson Lima acaba sendo também uma via de mão dupla nesse ambiente político, tanto de possibilidade de aproximação do governador desse campo da esquerda nacional, como também o Serafim ter uma espécie de válvula de proteção ali, né, em relação a essas possíveis influências no PSB, no comando do PSB. Eu penso que tem esses detalhes todos que precisam ser observados. Muito bem, Rose. Algum outro assunto que você queira trazer hoje, nessa quinta-feira, aí, em relação algum outro detalhe em relação a este assunto? Tem mais assunto, porque assim, muita gente criticou, né, que o Serafim deveria falar claramente qual é o projeto dele, se a esquerda está lá, se não está. Mas a gente tem que trazer sempre uma memória dessa relação do governador Wilson Lima com a esquerda, porque ela não começa com a nomeação do Serafim, né? Aliás, a gente acabou de dizer a importância e a influência que tem o deputado estadual, presidente do PT, no estado do Amazonas, Sinésio Campos, no governo Wilson Lima, que não é de hoje. A gente tem que voltar lá atrás e lembra daquele momento do fechamento das filiações partidárias, na definição dos blocos partidários para a disputa eleitoral do ano passado? A gente trouxe aqui na coluna de política, e eu lembro que eu fui super criticada, até porque eu sorri, me falaram que eu não podia debochar nas informações e tudo mais, mas naquela ocasião a gente disse lá
que a esquerda estava rachada entre o Wilson Lima e o Amazonino Mendes, naquela ocasião, que tentava entrar no PV, que estava na federação. Vocês lembram disso? E foi exatamente isso que aconteceu. Não tinha candidato de esquerda, não tinha um campo de esquerda, não tinha um projeto de esquerda. Havia na esquerda fragmentações de grupos que se dividiam entre dois nomes que não eram exatamente de esquerda, né? O Wilson Lima e o Amazonino Mendes. O Wilson Lima não era mesmo, porque acabou declarando apoio aí ao Bolsonaro, né? Claro que nesse rearranjo, na forma do governo Lula, do presidente Lula, de fazer política, há uma série de possibilidades de pontes. E a gente vê essa movimentação não só no Amazonas. Vários governadores começaram. O Helder Barbalho começou primeiro, né? Essa movimentação de realinhamento com a esquerda. Mas ali eu vi, muito recente, o Denário de Roraima dizendo que ele nunca teve lado, que ele respeita o Lula, ele foi a Parintins, prestigiar aí a presença do presidente Lula e também acompanhar o anúncio que o presidente Lula tinha para Boa Vista. Mas a gente já viu também o governador do Acre, o Cameli, fazendo também ali acenos importantes, que era bolsonarista de carteirinha, né, para o presidente Lula. Veja o que aconteceu lá em Parintins, quando foi discursar o governador Wilson Lima e ele foi vaiado. Como já aconteceu em outros eventos presidenciais, na presença do presidente Bolsonaro aqui, vocês lembram? E o que o Lula fez, né? Claro que a envergadura política do Lula e a postura dele é completamente diferente do outro presidente. Ele pegou o microfone e pediu que as pessoas respeitassem, que era um momento ali oficial. O governador Wilson Lima não foi lá à força, ele era um convidado do presidente Lula, e nesses momentos oficiais, em que pese as críticas e políticas, as desavenças políticas, eles precisam ter uma postura de respeito. O Lula já fez isso em outros momentos também para outras pessoas da direita. Então, ele constrói outros tipos de ponte. O governador Wilson Lima provavelmente está atento a isso, percebendo isso e buscando construir essas pontes agora de outra forma, não só pelo campo do Omar Aziz ou do Eduardo Braga, que tem representado para ele sempre uma gangorra. Eu penso que é isso, eu penso que essa movimentação precisa ser vista desta maneira e ser vista que ela não inicia agora. Agora ela remete a um outro ponto, que eu também já fui bastante criticada, tem um monte de gente chateada comigo na esquerda, que é a consolidação daquela informação. Qual é o projeto de esquerda? Qual é a estratégia da esquerda para as duas próximas eleições, 2024 e 2026? Né? Quais são os nomes? Eles estão fragmentados em dois projetos grandes, em dois grandes grupos, né, que a gente está conseguindo ver neste momento, um grupo do Eduardo Braga, do Omar Aziz, um grande bloco do governador Wilson Lima, deveria ter um grande bloco da esquerda, porque, afinal de contas, a esquerda está hoje com várias nomeações, uma máquina forte no governo federal, mas ela está, mais uma vez, fragmentada. Há, sim, algumas lideranças que estão defendendo o fortalecimento dessa frente, a não cooptação, que finalmente tem um nome. Mas quando você vê que nomes da envergadura do Serafim Corrêa, que deveriam ser o cérebro dessa esquerda, e outros para tentar reinventá-la, né, colocar outros nomes, ainda que não vencessem, mas nomes que pudessem se fortalecer para representar um projeto para 2026, é difícil de acreditar que isso vai acontecer. Eu sei que está tendo um movimento aí dos jovens, mas os jovens, os nomes que eles têm, eles estão apostando para vereador, né? Então, assim, realmente, todos esses movimentos nos levam a interpretar que, neste momento, o campo é altamente favorável para a direita, para a prefeitura, para o governo e para as duas vagas no Senado em 2026. É isso. Bom, a gente pode trazer mais assuntos desses, mais discussão. Eu sei que os ouvintes participam bastante nas próximas colunas, mas eu penso que tem todas essas possíveis interpretações com o ato de ontem do governador Wilson Lima na nomeação do Serafim Corrêa. Agora, Rose, você falou aí da questão da esquerda, vou jogar um pouquinho mais de fogo aí. Lembro que eu li uma reportagem em 2004, há muito tempo, né? Sabe que eu gosto de ler jornal antigo, né? E aí era um debate lá, frente de esquerda, aí PCdoB, PV, PDT, aí Mário Frota, Jefferson Pérez, Heron Bezerra, Vanessa Graziotin, Sinésio Campos, enfim. Era para discutir a tática para 2004. Acabou que o PSB e PDT foram para um lado, né? Serafim obteve êxito, a Vanessa e o PT foram para um lado, né? PCdoB e PL, ela ficou em terceiro, ele acabou sendo eleito. Aí você vê... para a gente ter uma dimensão de tempo também, né? Quanto tempo eles discutem uma frente única e não conseguem
juntar, né? Inclusive, esqueci, o Serafim Corrêa nessa época também, nessa articulação. E você vê um PSB do Serafim Corrêa, que tem fundo partidário, né? Tempo de TV também, meio que quebra a perna de uma provável candidatura que tenha êxito. A gente lembra aí que do outro lado nós temos o Coronel Menezes, tem a Momandel, tem o Davi Almeida, o que não falta é candidato de direita. Da esquerda tem 6 pré-candidatos, né? 6 ou 7, 5 do PT, 2 do PCdoB. Complicado, né? Complicado a construção de um projeto e até construir também candidaturas, né? De esquerda e uma nova alternativa para a capital, enfim. Esses projetos, essas divisões todas, a falta de tática, e olha que eles são PCdoB, PSOL, o PT, as discussões de contexto político nos partidos, elas são muito ricas, assim, eu aprendo bastante, mas, enfim, na hora do fechamento das decisões, a pauta individual, ela acaba sendo muito forte. Você vê um nome como José Ricardo, né, que foi uma aposta do PT, não era uma aposta individual dele. Às vezes muito parece a forma como o José Ricardo se posicionava, sempre que ele estava fazendo um grande sacrifício, e por que ele não saía logo do PT, né? Porque o PT investiu muito dinheiro nas candidaturas individuais do José Ricardo, quando ele não corria risco de perder o mandato. Mas quando era para disputa para valer, como foi em 2018, por exemplo, né, quando o governador Wilson Lima reelegeu, naquele grande movimento ali de rejeição dos nomes postos, o nome do Zé Ricardo poderia estar na bandeja, poderia ter virado governador, como poderia ter o nome do Marcelo Ramos em outro momento também, quando foi na disputa tampão. Quer dizer, mas assim, naqueles momentos, outros projetos individuais, eles foram se sobrepondo a essas possibilidades, esses nomes que estavam postos fora desse circuito. Então, assim, eles estão pagando nesse momento as escolhas que fizeram lá atrás. Só que aí, 2024, 2026, eles vão pagar provavelmente, todos eles, o campo progressista, inclusive, as escolhas que estão sendo colocadas para este momento. Claro que isso está em andamento, há uma definição que será feita mais na frente só. Só que o andamento desse momento presente nos dá esses elementos, né? Um campo realmente extremamente favorável para candidaturas antipolíticas aqui em Manaus e também candidaturas que sejam bolsonaristas. No campo do Estado, você vê que tem um componente da máquina muito forte. Na máquina estão também figuras, linhas políticas, projetos políticos que dialogam com campos que não são progressistas. Então, é um momento que é complicado, né, para a gente enxergar algo de projeto da esquerda, né, esse ressurgimento, renascimento da esquerda, não sei nem se já existiu assim, como projeto, enfim. Mas é isso. Vamos em frente, como diz o próprio Serafim Corrêa. Muito bem, Rose. Agora, acho que a gente já estourou todos os tempos, né? Amanhã tem mais coluna de política aqui com a Rosiane Carvalho, sempre com muita informação bem apurada e sua análise criteriosa. Muito obrigada, Rose. Até amanhã. Olha, obrigada. Aproveitar para mandar um abraço aqui para a Cris Melchior. Está mandando uma pergunta, Jenny. Como vai funcionar a federação PT, PCdoB, PV aqui? Não tem federação, é isso que a gente está falando. Assim, tem federação oficialmente, mas eles não estão funcionando como federação. Eles marcam ali uma reunião ou outra, mas na prática, o que isso representa? O mandato do Sinésio Campos representa uma federação? Porque ele é o único mandato da federação hoje. E foi eleito pela federação. Aliás, o Bessinha também, mas está no PV, muito associado à linha da direita. E é este nome que está no governo Wilson Lima. Então, a federação está no governo? Né, o PSB, como progressista, está no governo, é isso que precisa ser melhor definido e discutido e colocado às claras por eles todos. A minha interpretação é que sim, é impossível dizer que não. Pode ser que não estejam todos, pode ser que parte da federação não concorde, mas quando nomes dessa envergadura participam do governo, a gente vê que essa federação, esse campo progressista está fragmentado num projeto de direita, fortalecendo o projeto de direita no Estado. E ainda é isso. Uma exclusiva só para tratar sobre este assunto, trazendo aí, inclusive, os fatos históricos desde 2004, Ricardo. Ainda tem antes. Trazendo aí todos os contextos, o que mudou, o que não mudou, enfim, eu acho que vale, Rose. E a gente nem citou o Jaildo e o Sassá na Câmara, não sei se o PV tem. E o Sassá, que faz parte da base do prefeito Davi, e o Jaildo também, né? Enfim. Pois é, vamos deixar isso para o exclusivo. Pois é, tem isso. E aí sobre a rede pessoal.
E aí o que estão fazendo? Projeto para eleger vereador. Não estão tratando de vereador aqui. A gente trata na coluna de política das outros campos mais macros de definição de poder. É por isso que a gente vai diminuir a atenção para essas definições. Mas esse é o quadro atual. Eles precisam debater isso. Muito bem, Rose. Até amanhã, Rosiane. Até mais. Tchau, tchau.